2. As Revelações Espíritas. A doutrina espírita é realmente uma fonte de ensinamentos, não só no que respeita à imortalidade da alma e suas reencarnações periódicas, as condições de vida nos planos invisíveis, que apresenta com detalhes jamais revelados, ao conhecimento do ego e das hierarquias espirituais, às sutilíssimas intercorrências kármicas, ao intercâmbio dos seres habitantes dos diferentes mundos e os processos mediante os quais se opera, como também ao complexo e infinito panorama da vida cósmica, que como uma imensa fonte escachoa e turbilhona no eterno transformismo que caracteriza e obriga a evolução de seres e de coisas. Tudo isso, em verdade, pode ser também encontrado de forma mais ou menos clara ou revelada nos códigos religiosos ou nas filosofias que o homem vem criando ou adotando no transcurso do tempo, como resultado de sua ânsia de saber e necessidade imperativa de sua alma, sedenta sempre de verdades. Tudo tem sido revelado gradativamente, em partes, pelo Mestre Divino ou pelos missionários que ele tem enviado de tempos a tempos ao nosso orbe, para auxiliar o homem no seu esforço evolutivo. Revelações essas que se dilataram enormemente e culminaram com os ensinamentos de sua boca e a exemplificação de sua vida, quando aqui desceu pela última vez neste mundo de misérias e maldades para redimi-lo. Aspas. Sobre os que habitam a terra de sombra e de morte, resplandeceu uma luz. Isaías 9, versículo 2. Por outro lado, a ciência materialista, estudando as células, comparando os tipos, escavando a terra e devassando os céus, tem conseguido estabelecer uma série de conclusões inteligentes e justas, de seu ponto de vista, para explicar as coisas, compreender a vida e definir o homem. Porém, somente em nossos dias, pela palavra autorizada dos espíritos do plano invisível, que vieram tornar realidade, no momento preciso, as promessas do Paracleto, é que então a revelação se alargou com clareza e detalhes, à medida que nossos espíritos, tardos ainda e imperfeitos, têm sido capazes de comportá-la. Cumpre-se assim, linha por linha, a misericordiosa promessa do Cristo de nos orientar e esclarecer, quando disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 16 e 17. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, versículo 19. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. João 14, versículo 18. E capítulo 16, versículo 12
e 13. Sim, meus irmãos, não nos deixaria órfãos, e realmente não nos tem deixado. Já é grande e precioso o acervo de verdades de caráter geral que nos tem sido trazido, principalmente após o advento da terceira revelação pela mediunidade e, sobretudo, nos terrenos da moral e das revelações espirituais entre os mundos. Porém, é necessário também que se diga que nesse outro setor mais transcendente dos conhecimentos cósmicos, um imenso horizonte ainda está escondido por detrás da cortina do ainda é cedo. E somente com o tempo e com a ascensão na escala evolutiva poderá o homem desvendar os apaixonantes e misteriosos arcanos da criação divina. Emmanuel, um desses espíritos de verdade, vem se esforçando de algum tempo a esta parte, em auxiliar a humanidade, nesse sentido, levantando discretamente e com o auxílio de outros benfeitores autorizados, novos campos da penetração espiritual, para que o homem, deste fim de ciclo, realize um esforço maior de ascensão e se prepare melhor para os novos embates do futuro no mundo renovado do terceiro milênio, que tão rapidamente se aproxima. Assim, sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída em seus primórdios por duas categorias de homem, a saber, uma retardada que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão. Homens, vamos dizer, autóctones, componentes das raças primitivas, das quais os primatas foram o tipo anterior mais bem definido, e outra categoria composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da Capela, o belo orbe da constelação do Cocheiro, e que já nos referimos além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa, inconcebível e infinita criação universal. Esses milhões de advenas que aqui transferidos em época impossível de ser agora determinada, eram detentores de conhecimentos mais amplos e de entendimentos mais dilatados em relação aos habitantes da Terra, e foram o elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva, para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Mestres, condutores, líderes, que então se tornaram das tribos humanas primitivas. Foram eles, os exilados, que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto sem completo êxito.